No ar, na Web Rádio Pés de Cristo, o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio. Você está ouvindo pela Rádio Pés de Cristo, Domingo com Cristo. Você está ouvindo pela Rádio Pés de Cristo, Domingo com Cristo. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras. É isso aí, essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Uma boa noite para você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, ouvinte que acompanha aí, né, o programa Domingo com Cristo. Desde já eu agradeço aí a presença de cada ouvinte, né, que está sempre juntinho com a gente, todo domingão, das 18h30 até as 23 horas aqui pela Rádio Pés de Cristo, no programa Domingo com Cristo. E eu convido você, né, você ouvinte da Rádio Pés de Cristo, você que acompanha aí o programa Domingo com Cristo, para ficar juntinho com a gente, né? Estamos aqui com a presença do nosso irmão Jorge e o William, da Pastoral da Sobriedade, né? Hoje vamos também escutar aí o testemunho do Jorge, né? E também aí uma partilha também, né? Com o nosso irmão William, aqui na Rádio Pés de Cristo, no programa Domingo com Cristo, né? Um pouco conhecer também um pouquinho da Pastoral da Sobriedade aqui da Paróquia Espírito Santo. Lembrando também que a Pastoral tem aí o seu programa toda segunda-feira a partir das 21h30 aqui pela Rádio Pés de Cristo. Domingo com Cristo. Quero renascer. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida. E é isso aí, esse é o programa Domingo com Cristo, é o programa aqui da Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. E convido você a ficar juntinho com a gente, né, até as 23 horas aqui pela Rádio Pés de Cristo. O programa aí Domingo com Cristo acontece todo domingão, das 18h30 até as 23 horas. E lembrando também que na próxima quarta-feira aí vai ter estreia do programa Intimidade com Cristo, né? Ao vivo aqui pela Rádio Pés de Cristo, né? Então convido vocês para ficar conectada, né? Curtindo aí a rádio e de modo especial na próxima quarta-feira ao vivo. Estou aqui com o nosso irmão, né? Da Pastoral da Sobriedade também, que está sempre junto com a gente. Tem a programa aqui, ele faz parte do programa, né? Toda segunda-feira aqui da Pastoral da Sobriedade, o nosso irmão Jorge. Jorge, seja bem-vindo aí à Rádio Pés de Cristo, né? Ao programa Domingo com Cristo. Boa noite, Marco Antônio, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer enorme poder estar aqui compartilhando com mais uma programação aqui com você. Que Deus abençoe a todos que estão aí ligadinhos no programa. Esse belo desse final, e comer para muitos é um final de semana, para outros já podemos dizer que é um começo de semana, né? Que Deus abençoe a todos, que Ele possa trabalhar no coração de cada um que possa estar nos ouvindo nesse momento. É isso aí, eu desejo aí, né, uma boa noite então para você, né? Muito obrigado por você ter aceitado o convite, né, de estar com a gente nessa noite, viu, Jorge? Muito obrigado aí pelo seu sim, né? E também por compartilhar com a gente daqui a pouco aí o seu testemunho, né? Que é muito importante, que o testemunho também arrasta, né? É verdade. E também estamos aqui com o William, né? O William que já...
faz uns 2 finais de semana atrás, né? O William esteve aqui no programa, dando o seu testemunho, né? E hoje também ele vai estar aqui compartilhando também com a gente, né? Falando também aquilo que Deus fez na vida dele e falando também da pastoral da sobriedade também, né? E até peço depois aí para eles, né? Falar um pouco sobre os passos, né? Que são aí, que a pastoral da sobriedade faz, né? Nas reuniões, falando sobre os passos que acontecem lá na pastoral. Isso é muito importante, né? Lógico que o mais importante aí é estar lógico que lá na quarta-feira eles se reúnem, então depois eles vão estar aí dando os mais detalhes, né? Mas eu agradeço aqui a presença do nosso irmão William. William, uma boa noite, seja bem-vindo aí à Rádio Pés de Cristo, ao programa Domingo com Cristo. Boa noite, Marcos, boa noite, Jorge, boa noite a todos os ouvintes. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação estar mais uma vez aqui, né? Podendo estar compartilhando, né, sobre o pastoral da sobriedade, o que ela vem fazendo na vida de muita gente e principalmente na minha, né? Não posso falar algo que eu não vivo. E quando você vive também é mais gostoso, né? Sim. E é isso aí, Marcos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aí para fazer desse programa hoje o melhor de todos. É isso aí. Então, seja bem-vindo, né, ao programa Domingo com Cristo, aqui pela Rádio Pés de Cristo, né? Desde já eu agradeço aí a presença, né, do nosso irmão William, da Pastoral da Sobriedade. E hoje também estarei com a gente aqui, né, o nosso irmão Alexandre, né? Mas hoje ele não pôde estar, né? Que Deus abençoe ele, né? Ele também está com a sua filha no hospital, né, Alexandre? Deus está tomando conta, viu? Tenha fé, acredite, né? Que tudo vai ser aí, o Senhor está já derramando bênçãos, está cuidando, né? Pode ter certeza aí que tudo no final acaba bem, graças a Deus, né? Ô Jorge, eu queria agradecer então a presença de vocês dois aqui, né? Você e o William. E eu acabei até conhecendo a pastoral, né? Através de vocês, né? Eu já vi no comecinho que eu vim aqui falar aí sobre ajudar aqui na técnica, né? O Jorge aí estava aí ensinando o Jorge, né? A mexer aqui na técnica. Hoje o Jorge já domina tudo aqui, né, Jorge? Tá dominado. Já tá dominado, né? E o Jorge e a gente escutando o pessoal falar, desde o primeiro dia que eu vim aqui, a gente vai aprendendo um pouco mais, né? Coisa que a gente nem sabia muito sobre a pastoral e graças a Deus a gente vai acolhendo muita coisa legal da pastoral, né? Então o Jorge vai compartilhar com a gente um pouco do que o Senhor fez na vida dele, né? Como que ele veio parar na pastoral e como ele era antes da pastoral, né? Então é muito legal, né? O Jorge, uma vez o Jorge, ele já compartilhou, né? Meio que ele falou um pouco meio que rápido, né? Mas ainda assim, a gente sabe que se for contar nos detalhes, né? A gente sabe que demora, mas o Jorge ele vai aqui falar pra gente, né? Um pouco do que o Senhor realizou na vida dele, né? Deixa o espaço para ele aí, Jorge, para você, né? Uhum. E que você possa falar aquilo que o Senhor realizou, está realizando e continua realizando na sua vida, né? Olha, Marco Antônio, eu sou muito grato a Deus por Ele ter, digamos assim, apresentado na minha vida num determinado momento, e isso se nós formos analisar, é bastante recente, porque eu vim a conhecer a Pastoral da Sobriedade o ano passado. E foi uma experiência assim muito grande o fato de chegar numa sala e encontrar pessoas que necessitam muito da palavra amiga do irmão. Nós somos muito ligados assim a um Deus, né? Achamos muitas vezes que acreditamos num Deus que está sempre ao nosso lado, mas muitas vezes nós não vivenciamos essa presença. E basicamente era isso que acontecia comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito grata a Deus, por Ele sempre estar olhando por mim.
Mas foi a partir de uma sala de partilha, a partir do movimento da Pastoral da Sobriedade, que eu comecei a perceber mais como Deus agia na minha vida. Porque muitas vezes a gente só fica preso a obrigado, Senhor, e vou pedir alguma coisa, Senhor. Muitas vezes você lembra de Deus a hora que você vai dormir, ou no momento que você levanta, que você tem um dia todo pela frente. Mas o meu conhecimento, assim, a minha intimidade maior com Deus passou a ser mais vivida a partir do momento que eu conheci uma sala de autoajuda. E essa sala de autoajuda se chama Pastoral da Sobriedade. Nós passamos por uma experiência como família, uma experiência bastante forte com relação a um ente querido que passou pelo estreito da dependência química, e em um determinado momento ele se viu a necessidade de se internar, e ele foi, como toda a família acaba acreditando que está lá internado, a família descansa um pouco, né? Aquela preocupação que existe onde o meu filho está, com quem ele está, o que ele está fazendo, passou a ser um ponto de referência o lugar onde ele estava internado. Bem longinho a princípio, né? Lá em Minas Gerais, em Pouso Alegre. Pouso Alegre. Ele ficou internado lá numa das unidades da Fazenda da Esperança, né? Que trabalha muito, que tem aqui em Guará, né? Tem muita referência. A referência aqui em Guaratinguetá. E ele começou na verdade em Guaratinguetá e depois foi lá para Pouso Alegre. Mas tínhamos a preocupação, como toda a família, né? Como se preparar a partir do momento que ele voltasse de lá. O propósito, o programa da Fazenda é 1 ano, mas o interno ele tem a liberdade de sair a partir do momento que ele entra, vamos dizer assim. Os primeiros 15 dias, o primeiro mês, 2 meses, 3 meses, ele pode sair a hora que ele quer. Porque é mais ou menos dentro do que a gente vê na Pastoral da Sobriedade. Vai frequentar quem realmente precisa de uma recuperação. Nós entendemos que a hora que você chega num determinado nível da sua vida de profundidade, de poço, você percebe que você tem que esticar a mão, porque senão você não sai daquele buraco. É verdade. Né? E a minha esposa começou a frequentar outros grupos e depois ela conheceu aqui na Igreja do Espírito Santo, na Paróquia do Espírito Santo, a Pastoral da Sobriedade, começou a frequentar e se afeiçoou muito ao programa, à maneira de se trabalhar com o coração daqueles que buscam muitas vezes ali uma informação, um consolo. Muitas vezes a pessoa busca um lugar só para estar chorando, porque muitas vezes nas suas residências ela já não tem mais aquela coragem daqui a pouco de chorar, mostrar um pouco o seu desespero. E eu caí numa situação meio engraçada, porque não tem bem, eu acho, deve estar fazendo aí, mas eu acho mais ou menos uns 9 para 10 meses assim que eu comecei a frequentar a pastoral. Por quê? Eu já via naquela mesma condição, né? A minha esposa saía, buscava recursos de uma maneira de ajudar o seu irmão, e eu ficava em casa. Eu ficava em casa consumindo um outro tipo de droga, que é a minha dependência visual, né? Assistir televisão. Então, enquanto ela estava buscando conhecimento, né, para estar trabalhando mais com esse lado da dependência, eu ficava na minha zona de conforto, no meu sofazinho ali, tranquilo, assistindo os meus filminhos. Eu tinha toda a minha liberdade, toda a minha tranquilidade durante essa ausência dela. Mas é engraçado como vai trabalhando as coisas na nossa vida, né? A gente percebe que
às vezes você se sente obrigado a estar participando de alguma coisa. Basicamente isso aconteceu comigo, porque num determinado momento que eu percebi que eu estava assim, meio em dívidas com a minha esposa, né? O meu Ibope estava muito baixo. E eu falei assim, eu vou com você, porque aí mais ela e a cunhada dela, né? Eu vou estar indo com você para te acompanhar. E fomos primeiramente no Alcoólicos Anônimos. Teve um outro grupo aqui na igreja, na Paróquia do Espírito Santo. E, por fim, fomos um dia na Pastoral da Sobriedade. Eu achei engraçado que, às vezes, a gente começa meio com uma obrigação. Passa a ser uma obrigação. Eu tenho que ir lá para, daqui a pouco, melhorar um pouco esse meu Ibope, né? E foi indo. A coisa foi tomando, assim, uma direção. Que o que acontece hoje? Hoje a minha esposa ela está estudando e muitas vezes ela não vem à reunião nas quartas-feiras, mas eu tô lá. Então, basicamente, ela se afastou por um período, mas eu continuo. Então a coisa começa passa a ter o prazer, aquela satisfação de você estar no lugar, o prazer de você estar no lugar. Toda quarta-feira na sala ou toda segunda-feira aqui na rádio para aprender. A gente acaba sempre aprendendo mais. Porque, como eu disse no começo, a gente vive uma vida assim muito de obrigado, meu Deus, que o Senhor me livrou disso. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho um emprego. Mas a presença de Deus na nossa vida está muito mais além disso, né? E eu passei a ter assim, um convívio, e eu acredito também, que eu tive transformação. Porque quem mais sabe da nossa transformação, que muitas vezes as pessoas falam que é a pessoa que está do nosso lado, que percebe muito os nossos problemas, as nossas mazelas, mas existe um conflito interno. Existe um conflito dentro da gente que você acorda daqui a pouco dentro desse conflito. E você chega num momento daqui a pouco, a partir do momento que você começa a ter mais mansidão no que você faz, no que você pensa, você percebe sim transformação. Você fala, meu Deus, eu consigo ter resistência a uma determinada situação que eu não tinha antes. E nós vivemos hoje muito fora da nossa sobriedade, dia a dia. Então a gente sempre explica para as pessoas que começam a frequentar a Pastoral da Sobriedade que as reuniões, a Pastoral da Sobriedade em si, ela não é voltada só para o dependente químico ou alcoólico. Nós temos tantas dependências aí. Muitas vezes nós somos... E muitas vezes o que leva a pessoa ao consumo, né? Às vezes eu falo assim na sala, puxa vida, muitas vezes nós somos levados ao consumo porque nós somos corajosos demais ou medrosos demais. Tem todo o espaço aonde a droga ela pode entrar. Verdade. O álcool pode entrar, né? E muitas vezes nós somos muito calmos, somos muito agitados, somos muito nervosos. Então é a busca da nossa sobriedade. Um ponto de equilíbrio de uma maneira que você possa estar seguro aonde você está. Porque às vezes você tem aí uma provocação no trânsito, uma provocação na empresa onde você trabalha, uma provocação dentro do ônibus. E às vezes, se você não parar e pensar, puxa vida, isso não vai trazer retorno positivo nenhum para mim, eu começar muitas vezes o meu dia discutindo dentro de um ônibus ou dentro de um trânsito, você já começa o seu dia, você já começa a sua semana com um nível muito baixo de saturação.
Porque você não vai ter aquele controle de pensar assim, não tem a necessidade de eu chegar e agir desta forma ou de outra forma. Então eu percebi que isso aí começou a trabalhar muito bem no meu coração. Porque um dos maiores conflitos que nós temos é muitas vezes em casa. Geralmente é em casa. É com a esposa, é com os filhos, né? Eu já sou casado já há 26 anos. Mandar um abraço para minha esposa Selma, que deve estar nos ouvindo agora nesse momento. E uma experiência melhor de vida eu passei a perceber a partir do momento que minha mente foi um pouco mais aberta sobre esse trabalho de buscar uma sobriedade. Porque dentro de casa, quando a gente acaba se casando, então são duas famílias ali formando uma outra família, muitas das vezes é difícil você tolerar. Você tolerar determinados defeitos que já existem, que o cônjuge traz da família dele. Essa outra família que acaba se formando, né? Ela tem que trabalhar em cima desses probleminhas e resolvê-los. Quando são coisas mais prejudiciais, elas devem ser, sim, amortizadas, elas devem ser controladas, para que não venha daqui a pouco a prejudicar a relação do casal. E hoje eu vivo com a minha esposa, assim, num casamento muito mais sólido. Eu sempre percebi solidez no nosso casamento, mas muitas vezes você percebe que você tem que se esforçar um pouco mais, você tem que trabalhar um pouco mais em cima dessa relação. E é onde eu via que o meu excesso, por exemplo, de TV também prejudicava a minha relação, prejudicava o meu lar. Porque qual que é a situação? Você trabalha o dia todo, você chega em casa, toma um banho, ou janta, ou toma um café, vamos relaxar, né? Vamos para a nossa zona de conforto, vamos para a sala ali assistir daqui a pouco um jornal, ou você já pega um filme e vai indo. Na hora que você percebe, está um do lado do outro, não existe diálogo, né? No caso da minha esposa, por exemplo, foi uma pessoa não tão ligada à TV, então ela ficava no escritório daqui a pouco fazendo a sua leitura, como agora estudando, e eu na televisão, um em cada canto. Então, como fica a atividade do casal no lar? E existe um fato muito complicado, vamos dizer, porque nós trabalhamos juntos. Então, nós ficamos o dia todo praticamente juntos dentro do nosso serviço, se encontrando ali, mas a hora que a gente teria a nossa privacidade, o nosso momento mais junto, não existia. Grande parte por minha culpa. Né? Então a gente percebe, Marco Antônio, que muitas vezes nós falamos assim, mas dentro do que a pastoral trabalha, né? Mas eu só tomo uma cervejinha no final de semana. Eu fumo de vez em quando um baseado, ou o que a gente vê aí dentro da dependência química, da cocaína. Mas é o momento de um egocentrismo nosso. Aquilo ali está satisfazendo a mim. E nós somos um casal, nós somos dois em um. Né? Então eu vivo muito aquilo ali, é meu. Né? É o meu canto, dentro no meu caso, né? Lógico, não seria só o problema com relação à TV, mas eu também tive a influência também da presença do álcool também, tirando a minha sobriedade, tirando o meu equilíbrio. Nesses poucos momentos de curtições, daqui a pouco de carnaval, ou de Réveillon, ou de Natal. Eu percebo hoje que isso sim também me prejudicou em muito. Eu deixei muito a desejar. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, mas você é chata, né? Ou você é chato.
Não é o problema problema de ser ou não ser chato. É que a pessoa está vivendo uma coisa só para ele. E o casal tem que partilhar aquilo ali junto. Não vamos dizer daqui a pouco tá bebendo junto também, que daí aí complica, né? Porque aí muitas vezes a gente vê dentro de famílias aí que tá ali o casal consumindo e os filhos só vendo, né? Aí o que eu passo pro meu filho? Então são grandes problemas que muitas vezes falta a sobriedade de muitos casais, é isso, porque o filho está crescendo do lado e só olhando. É verdade. Né? Só olhando. Um dos grandes exemplos que a gente vê de uma coisa errada de ser feita, né? O pai, né? Os pais dando ali daqui a pouco a espuminha da cerveja ou do chopp para o filho tomar. É verdade. Né? Ele já começa a ter o conhecimento daquilo ali já desde novinho. Teve até um rapaz mesmo que veio num programa que eu... Num programa que eu fazia lá, esse mesmo programa, mas fazia no outro estúdio. Ele até comentou que ele colocava a chupeta do filho dele, molhava na cerveja e é assim que esse rapaz, né? Aliás, esse rapaz que veio testemunha, ele estava fazendo com o próprio filho dele, só que o pai dele fez isso também, entendeu? Pegava ali, molhava a chupeta ali na espuminha da cerveja ali, e assim foi que ele pegou o vício. Aí você pensa de uma forma, né? Que exemplo o que eu estou ensinando para o meu filho, né? Que daqui a pouco pode ser uma coisa tão normal para o pai, porque o pai dele ensinou, e às vezes ali na frente é um buraco muito grande que o filho acaba entrando, e muitas vezes o pai não tem a consciência daqui a pouco que começou lá atrás isso aí, esse tipo de influência. Então antigamente, hoje a gente percebe que existe assim ações muito voltadas a esse tipo de proibição, né? Você vê que a propaganda de cigarro já não existe mais na TV, né? E eu lembro muito bem quando eu pude comprar o meu primeiro macinho de cigarro, fui muito motivado pela propaganda, né? Porque a Hollywood ela trabalhava numa propaganda lá de canoagem, que você via e fala, nossa, coisa... Pô, eu quero viver esse mundo, né? Então, muitas vezes, né, o free, né? A pessoa estava lá fumando, ela tinha, assim, a sua liberdade, né? O momento de viver livre. E... Era uma enganação, né? E é uma enganação. É uma enganação que você não... Nós chegamos depois, Marco Antônio, a perceber, quando a gente começa a viver um trabalho maior dentro de uma igreja, dentro de uma própria sociedade, que não existe a necessidade de você estar consumindo determinadas coisas. Aquilo ali passa muito bem, você passa muito bem sem isso. E hoje, onde eu estou, eu faço questão de não servir como exemplo daqui a pouco do consumo alcoólico, porque eu tive uma péssima experiência. Eu vivi fora do meu controle por conta do álcool. Né? Eu já cheguei a comentar na sala, acho basicamente quase 3 anos aí, que eu saí bastante do meu controle, do meu equilíbrio, por conta de meia dúzia de latinha de cerveja que eu tomei, sabe? E hoje eu penso, começo a analisar, coloco a vida, porque eu estava com os meus sogros no carro, colocando a vida dos meus sogros, da minha esposa, em risco, né? Mas eu cheguei tranquilo na casa deles, deixei eles lá, e no percurso da casa dos meus sogros até a minha casa, que eu realmente perdi o controle. E eu digo ali, parece que eu dei posse ali a uma força maligna no meu coração ali, entendeu? Me fragilizei muito com isso aí. Aí você percebe o erro que você faz, o risco daqui a pouco de uma firmeza assim, num casamento, colocando em risco, sim, anos de convívio. Eu pensei comigo, isso aí
não é para mim, eu não posso seguir esse caminho, né? Aí é onde a gente comenta, né? Não foi um remorso que passou comigo do dia seguinte, mas foi sim um arrependimento. Eu me arrependi muito daquilo que eu fiz. Então, a gente muitas vezes fala, mas é de vez em quando, né? É só nos finais de semana. Mas foi uma ação de final de semana, uma ação de um período de carnaval ali que eu coloquei vidas em risco, a minha vida também em risco. E não só isso, mas outras consequências depois. Então a gente tem que buscar muito esse tipo de controle da nossa vida. E deixar igual você falou aí, né? Que você teve também, né, esse vício da bebida, né? Porque o inimigo, ele quer colocar de uma maneira tão assim, como é que fala? Ele quer colocar pra gente que é como se fosse o pecado, fosse o vício, fosse uma coisa normal, né? E a pessoa ali acaba pecando, ela acaba caindo ali no vício. Quando ela vai dar conta, já está afundado. E na hora de sair é isso, né? Que o inimigo depois ele joga na cara ainda, né? Porque na hora que você está ali, você está levantando, né? Bom exemplo, né? Igual assim, tá ali na pastoral ali, né? Tem as pessoas também, um apoiando o outro, né? Um apoiando o outro, um ajudando o outro. Só que às vezes um vacilo que a pessoa dá, porque tem hora que a pessoa vai estar na casa dela sozinha, né? Que ela tem que fazer a força dela, né? Lógico, pedir para Deus, mas o inimigo vai estar ali para tentar fazer cair de novo. E aí a hora tem que ser forte, porque é igual uma coisa com o padre Luiz Fernando uma vez na missa, né? Que quando a gente cai uma vez, o inimigo vem a tentar em dobro, né? Sim. A gente começa daqui a pouco a colocar resistência, né? A resistência àquilo que nos derruba, e você tem sim de contrapartida assim, uma força muito grande de contra, né? Porque é como você disse, o inimigo quer ver você caído, não quer ver você se levantando, né? Mas eu acho uma frase muito bonita que esse dia eu tava vendo, né? Que você caia 7 vezes, mas você vai levantar pela 8ª vez. Então é sempre essa disposição. E uma coisa que nós trabalhamos dentro da pastoral da sobriedade, que são os passos, né? Eu precisei sim admitir, a trabalhar dentro do primeiro passo, admitir que aquela curtiçãozinha que eu fazia de vez em quando só estava complicando mais ainda o meu casamento. Não só o casamento, mas depois você começa a perceber tudo dentro da parte até da própria saúde também. Então eu percebi que eu admiti que aquilo ali não era bom para mim. E o segundo passo que fala em confiar em Deus. Confiar em Deus, confiar que existe um Deus que vai te dar a resistência, né? E depois de todos os outros passos, né? O passo é entregar também, se entregar ali a sua vida a Deus. E a gente eu comecei a perceber, não só de ter um Deus durante aquele meu momento de oração, mas um Deus que estava ali ao meu lado o dia todo. Porque muitas vezes você chega à noite ou pela manhã, você olha para o céu, né? Obrigado, meu Deus, mas para que olhar para o céu? Ele não está ali no céu, ele está aqui. É verdade. Né? Ele está em todo canto, em todo lugar, né? E eu comecei, Marco Antônio, a perceber sim as bênçãos de Deus. Eu sempre me achei uma pessoa abençoada, porque graças a Deus mesmo eu vim de uma família né, eu tenho ainda meus pais, meu pai e minha mãe vivos ainda. Meu pai, ele é um exemplo para mim, né, uma pessoa que trabalhou muito. É um exemplo de uma pessoa que não se entregou à vida alcoólica ou qualquer tipo de droga. A disposição que meu pai teve sempre foi trabalho, né? Trabalho e trabalho. Então eu tenho uma admiração muito grande pelo meu pai, que
Sempre fomos assim, de uma família bastante humilde, mas o velhinho lá não deixou faltar, né? Não deixou faltar o pão de cada dia. Ele saía, ele executava o servicinho dele, voltava à tarde, descansava e no outro dia ele estava de pé novamente, né? E a minha mãe é uma pessoa bastante batalhadora que nunca trabalhou. Eu posso dizer que minha mãe nunca trabalhou para os outros. Ela sempre esteve em casa cuidando da filharada lá, cuidando dos barrigudinhos. Mas o lado que ela fez foi a parte da administração do lar. Né? Ela não chegava a fazer como a gente vê algum ditado, né? Que o marido coloca um caminhão de dinheiro em casa e a esposa tira jogando pela janela com uma colher, né? De pouquinho em pouquinho. Eu sempre tive uma mãe assim, bastante segura. O que ela pôde aprender daqui a pouco da parte de costura, de fazer as nossas roupas do dia a dia, né? Short e camisa assim. Usamos muita roupa que a minha mãe confeccionou. E graças a Deus foi muito legal, sabe? Deus ter dado essa oportunidade para os dois, aonde meu pai sempre trabalhou para fora, como motorista mesmo, arriscando a sua vida aí nas rodovias. E a minha mãe em casa cuidando da gente. Então eu começo a perceber, puxa vida, eu tenho que agradecer muito a Deus isso aí, porque no momento que eu precisava da minha mãe, ela estava em casa, né? No momento que eu comecei a ir para a escola, ela me levou na escola, né? Lá atrás, na primeira série lá. Então teve essa participação como mãe, da minha mãe cuidando, que nós somos em 5, éramos em 5, né? E depois de 20 e poucos anos veio a rapinha do Tacho lá, mas eu já tenho meu irmão caçula lá com 26 anos já. E não era fácil cuidar dessa criançada lá atrás. Os recursos do meu pai eram muito apertados, mas graças a Deus nunca chegou a faltar. Nunca faltou. Mas por aquele controle de gasto. Então eu percebi, poxa vida, eu agradeço muito a Deus pelas bênçãos que Ele trouxe na casa dos meus pais, né? Criando aí, né, os seus 6 filhos ali. E depois as oportunidades que Deus trouxe na minha vida, né? Porque eu sempre falo, né? Eu lá atrás, né? Há 30 anos atrás, mais ou menos, eu pedi a Deus uma parceira durante o momento de uma missa. Eu falei assim, foi assim, né? Eu comecei a frequentar a PLC aqui da igreja, né? E participei do retiro de conversão. Ali no Monte Tabor, ali na Tívoli, né? Na Tívoli ali, né? É isso? Não, não é Monte Tabor, não. Monte Tabor não, Bedside, né? Bedside, né? Isso. Ali no Monte Bedside, ali na Tívoli, na Vila Ema, ali, né? Fui lá fazer um retiro de conversão pela PLC. E no momento da celebração da missa de encerramento, assim, eu fui tão íntimo com Deus, sabe? Pedi, mas você vê, né? Com um molecão de tudo, 18 anos ali, pedindo uma parceira. Pedindo uma parceira ali que seguisse junto comigo, né? Não era tão ligado à curtição, essas coisas. E eu conheci a minha esposa no final do encerramento do encontro. A avó dela tinha participado desse retiro, que era ligado ao mesmo grupo aqui do satélite. E a hora que nós saímos, que foi a recepção, né, do pessoal do retiro, ela veio e me deu um abraço. E a partir daí que eu comecei a conhecê-la e ter mais atenção nas reuniões da PLC. Eu acho que era no sábado que a gente se reunia. E começou. Já deu 30 anos ali. Então eu percebi assim, eu falei, puxa vida, eu pedi para Deus me deu. E daqui a pouco eu ignoro, esse presente dado, né? Porque é realmente uma parceira ali fundamental na minha vida, né?
durante esses 30 anos. Eu sou casado há 26 anos, mas eu falo que a nossa união começou quando nós começamos a namorar, porque a partir dali começou a ser uma coisa séria, né? 4 de novembro de 88 que nós começamos. Então a nossa vida conjugal mesmo começou ali. Então eu pensei, puxa vida, Deus me deu uma pessoa abençoada, Deus me deu condições para trabalhar, que graças a Deus eu tive muita saúde para enfrentar o serviço. Então eu agradecia muito a Deus, mas falta aquela força maior de termos a presença de Deus na nossa vida, né? Porque Deus é muito grande. Deus é muito grande e a gente às vezes se coloca como um ser tão pequeno na nossa vida, dentro da nossa condição humana, né? Porque eu acho que dentro da nossa condição humana mesmo a gente não consegue ainda perceber a grandiosidade de Deus, mas nós compreendemos o amor que Ele sente por nós. E eu comecei a entender mais o amor de Deus na minha vida. E aí foi, né? Comecei a frequentar a Pastoral da Sobriedade, vivendo os 12 passos, são muito importantes para o meu dia a dia. E começou a ter a participação na rádio também, né? Então eu cresci muito com isso aí. Então eu já vou para o meu primeiro ano de Pastoral de Sobriedade e eu tenho muito a agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. E você já está beirando aí 1 ano, né? De pastoral, já começou aí no programa da rádio, né? E você vai vendo que Deus ele vai trabalhando aos pouquinhos, né? Vai fazendo essa transformação aos pouquinhos, então, através aí você comentou, né? Da sua esposa vindo, né? Nas reuniões. Aí você tinha, engraçado que muita gente pensando na pastoral, lógico, tem eles, né? Que ajuda os dependentes químicos, né? Mas igual você falou que você tem um vício muito forte de ver televisão, muito né? Muito forte. Então para você ver que a pessoa quando ela tem essa vontade de entregar, igual você, né? Você viu, você chegou a perceber uma hora que esse vício já estava, acho que já estava sendo exagerado, né? E você viu que não, né? Você estava ali sem televisão, sua esposa num outro canto, né? E ali algo você já viu que não estava certo, né? Algo estava faltando, algo estava acontecendo, né? Mas o Senhor ele foi aos pouquinhos foi mostrando, né? Então hoje, graças a Deus, aí você está participando, né? A pastoral aí, como eu falei, ali o bom ali, porque um tá para apoiar o outro, ajudar o outro, né? Tendo o apoio da família e também, lógico, se eu não me engano, depois você me corrige, né? Se eu estiver errado, quando a família está junto ali, por exemplo, se tá um filho lá que mexe com, né, o drogado, que tem o vício da droga, está passando pelo tratamento, mas a outra pessoa da família que não é condependente, né? Codependente, é o codependente. Isso, né? É aquele que está ao lado, né, do adicto ali. Porque a família tem que dar o apoio também, né? É necessário. É necessário, né? É necessário, porque a grande parte, né, a grande força da nossa transformação é o amor. E é o amor que a família tem que dar. E só que muitas vezes, né, a família, o codependente já está muito cansado, né? Já está muito cansado de ver um sem vergonha em casa consumindo, aquele sem vergonha que sai para beber e não volta, aquele sem vergonha que vai se drogar e volta daqui a pouco, igual São Francisco, né? Só falta tá pelado, né? Porque deixou a jaqueta, deixou o tênis na biqueira, deixou às vezes daqui a pouco até a calça. Então, é o sem vergonha, mas aí nós passamos a consciência, né, para o codependente que é uma doença. Não é ser vergonhice, né? Mas é uma doença. É uma doença incurável que o adicto tem que aprender a dominar ela, que tem que aprender a controlar ela, que ele tem que entender que um copo para ele é muito já. Que aquele primeiro copo ele não deve ser usado, porque aquele primeiro copo vai levar a tantas outras coisas na vida dele.
E muitas vezes aquele programa que ele está seguindo de resistência vai tudo para o buraco de novo. Vem a recaída. Né? Então a gente tem que pensar que não é só isso, mas é o nosso comportamento também que tem que ser muito trabalhado. Né? As nossas atitudes. Então, dentro dos passos que a gente trabalha na Pastoral da Sobriedade, né, acho que é o oitavo orar e vigiar. Aqui, ó, é o nono passo, orar e vigiar. Né? Então, se você ora para Deus pela sua sobriedade, você tem que vigiar o caminho que você segue. Né? Porque o que nos leva muitas vezes aí à nossa drogadição é a curiosidade, é aquele fato de você falar assim, não, mas eu sou resistente. E existe uma coisa inversa, que até a gente estava conversando na rádio, né, William? É a coragem que nos coloca no uso e é a consciência, né? Na verdade não é aquela coragem, mas é a nossa força, né? Eu sou forte para isso. A gente acreditar que o álcool ou a droga química, ela é mais fraca que você é mais forte que ela. A hora que você quiser parar, você para. Mas você vê nas reuniões as pessoas que percebem que elas são totalmente fracas perante aquilo que ela está enfrentando. E é uma realidade. A nossa fraqueza perante tudo isso aí, a minha fraqueza dentro do consumo com a televisão, o consumo visual, audiovisual, né? O consumo químico, o consumo alcoólico, aquele consumo excessivo daqui a pouco de você comprar coisas que você não precisa. Quantas pessoas não estão entregues daqui a pouco a dívidas em comprar coisas que ela não teve a necessidade de comprar, mas comprou? Por quê? Estava parcelado. Né? E vivem uma vida assim, realizando pequenos sonhos que não vão trazer felicidade ou crescimento econômico, trabalhando dentro dessa parte do consumo, não vai trazer um crescimento econômico para ela, porque ela se focou muito em coisas pequenas e aquela coisa maior que ela poderia almejar, né? Não. Um dos grandes exemplos que a gente vê daqui a pouco hoje é faculdade, né? Que é uma coisa que eu estou assim, conhecendo um pouco mais hoje com a minha esposa frequentando faculdade. Eles falam, nossa, mas eu não vou frequentar a faculdade porque é quase R$1.000 por mês, né? Mas então tá, mas se está difícil uma faculdade, procure um curso técnico. Faça 2 anos de curso técnico ali. Daqui a pouco, através desse curso que você faz, você tem uma oportunidade melhor de emprego. E esse emprego, daqui a pouco, pode ajudar você a custear uma faculdade presencial, que seja daqui a pouco nas faculdades, ou aquela que você acompanha muito a longa distância, né? Que você vai uma vez por semana na faculdade, que eu vejo pessoas fazendo isso, frequentando, onde existe um custo mais reduzido. Só que aquele negócio, né? É a atitude. Ela fala, eu quero, porque na verdade é isso, né? Você daqui a pouco pensar assim, eu não vou custear uma faculdade, porque são 5 anos para pagar, mas 5 anos passa tão rápido, né? Vou lembrar os ouvintes aí, né? No país que faz tanto tempo que nós levamos 7-1 da Alemanha, né? Parece que foi esses tempos aí e a Copa voltou até aqui. Então o tempo passa muito rápido. É verdade. O tempo passa muito rápido. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não vou comprar uma casa porque demora 25 anos para pagar, mas passa tão rápido. Né? É igual você falou, né? Deus dá oportunidade pra gente a todo momento, né? Mas às vezes a gente fica tão apegado com tantas coisinhas bobas, né? Sim, a gente se fixa em coisinhas pequenas, mas conforme você começa a tomar posse, né, dessa presença, assim, você começa a ser um pouco mais audacioso, né? Você começa a ser mais audacioso, porque você fala, bom, eu sou honesto, eu tenho a força de trabalho, eu vou fazer isso aí, isso vai dar certo, porque também Deus está comigo. Tem o meu suor
e ter as bênçãos de Deus, né? É você saber projetar as coisas, né? Falar, colocar sempre o Senhor, né? Jesus no centro, né? Falar tudo, Senhor, é da sua vontade, né? E porque muitas vezes a gente acaba, igual eu falei, a gente acaba colocando tantas coisinhas bobas, né? E mesmo assim, às vezes a gente não pergunta para o Senhor se é da vontade. Às vezes é igual você falou, a pessoa não vai ter o vício de comprar coisas que ela, mas passa poucas horas depois ela já nem lembra mais, né? Então é muito complicado isso. Então a gente tem que pedir muito mesmo para Jesus curar, né? Para a gente ser moldado a cada dia, né? Cada instante, porque a gente sabe que, lógico que não é fácil, mas também não é impossível, né? E Jesus, ele realiza aquilo que é impossível para a gente, para ele é possível, né? Então ele realiza. E eu até queria pedir pro William também comentar um pouco dos passos. São 12 passos que vocês realizam lá na pastoral? Eles são 12 passos. E é legal, né? Porque a gente que estamos ali, né, na frente todo dia ali, a gente não pode esquecer que um dia a gente também esteve sentado e não somos diferentes. E ficar sempre atentos às partilhas, né? Igual do Jorge, ele vem nos ensinar muito, principalmente eu que sou um dependente químico em recuperação, é como se fosse o orar e vigiar. É estar atentos a tudo, porque não é somente a química e o álcool, né? Porque a pastoral da sobriedade é uma pastoral de alta ajuda. Para mim, ela me serviu como alta ajuda no quê? De um reconhecimento de mim mesmo. Porque hoje, se você for ver o ser humano, ele se desreconhece. Hoje, se eu perguntar quem é você, Marcos, será que você sabe realmente me responder? Ou você vai falar que você só é um locutor, que você mora ali? Quem é o verdadeiro Marcos? Hoje, se você perguntar para mim quem é o verdadeiro William, é o William que vive hoje. Porque, como o Jorge falou muito bem, é o status, né? Onde você estava falando agora de último, de comprar, de fazer, e as pessoas estão cada vez mais se apegando a pequenas coisas e esquecendo que quando a tampa do buraco fechar, nada daquilo a gente vai levar. E eu costumo dizer também que as pessoas hoje, elas estão sofrendo tanto para buscar algo que elas acabam morrendo. Não, essa parte da vida dela, ela não consegue ser feliz porque ela se apegou naquilo, ela quer aquilo, não tem jeito e acaba morrendo e não conseguindo. William, você falou de status, mas existe também uma outra palavra, que é a ostentação. Ostentação, né? Está ali, né? É um conjunto, né? É um conjunto, né? As pessoas hoje, ela quer comprar, ela já tem um celular, ela quer comprar a última geração, porque todo mundo está comprando. E ela vai fazer em 300 vezes, daí ela tem aluguel, aí daqui a pouco bate lá na porta dela aqueles famosos Aladim. Vocês conhecem os famosos Aladim? Que são os agiotas, né? Exato. São os agiotas, que eu falo isso porque a minha mãe, ela fez um empréstimo com 8 agiota. Porque um foi falar, vai lá que ela tá me devendo, ela tá sem dinheiro, aí você empresta, vai pagando. Então por quê? Porque ela não teve, assim, por exemplo, eu hoje agradeço ter os 12 passos. E os 12 passos da pastoral, elas nos ensinam a cada dia a subir um degrau. A cada dia se reconhecer. Eu tive que ir lá primeiro admitir que é o primeiro passo. Onde todo ser humano devia admitir que perdemos o controle da nossa própria vida. Pelo quê? Pelo que o mundo nos oferece. E tudo é legal, né? Que se chama ilusão temporária. Que é onde você abraça, a hora que você vê, você caiu na valeta. Se não passar um anjinho e jogar a corda ali, já era. Mas graças a Deus, todos os dias a gente tem um anjo. Com jogando certeza. A corda, fala assim, ou tem aquele avisando, não vai por aí. Não faz isso. Mas muitas das vezes é igual falou. A gente acha que é forte para tudo. Sim. Só que quando a gente nos deparamos com a situação, começamos a ver que nós somos tão fracos perante ao mundo que precisamos muito agarrar no que nos fortalece, que é Deus, né? Foi isso que eu aprendi. Tem um vício ainda do tabaco, né? Inclusive o Jorge começou a falar aí, foi um tapa na cara. Foi um tapa na cara na hora que ele falou, que atingiu mesmo eu muito, que ele falou que quando a gente está seguindo um programa, né, onde está Deus, a gente começa a reconhecer que nós não precisamos de muito, né? Acabamos não sendo como que se fala? Tem a palavra que você quer muita coisa.
que a pessoa quer. Você não precisa de muita coisa para sobreviver. E principalmente daquilo que faz mal. Hoje não faz, mas é porque eu acho que não faz, né? Inclusive ele vem fazendo. Na hora que fizer o mal, talvez seja tarde. Não dê para mim, né? Igual as propagandas que ele falou do cigarro. Nossa, aquilo ali era pra me vir aqui hoje mesmo. Era pra me vir hoje. Aí eu comecei a ver aquele cara da Marlboro com o cavalo. É verdade. Que foi quando eu vi. Legal. E até hoje é o cigarro que eu fumo. O cara do cavalo. Daí o pessoal até falou que ele morreu de tanto fumar. Você vê como que é as coisas. Câncer, né? Foi pelo tabaco. E depois o confiar, né? O segundo passo da pastoral vem dizer pra gente confiar. Né? Se a gente admitiu que nós somos impotentes, né? Que nós somos incapazes de andar sozinho, temos que confiar em algo. Qual é o algo? Como eu disse, não tem três mundos. Ou é o mundo de Deus, ou é o mundo do mundão mesmo. Que o mundão, é como eu falo, quando eu digo que o mundo não tem nada mais para me oferecer, eu digo nessas ilusões. Festas, baladas, bebedeira, uma vez só bebendo, tá bom? Não, o mundo tem coisas bonitas, né? Mas eu tô falando virado o quê? A dependência, ao álcool, a se entregar por uma noite, porque é isso que a gente vazia. Um dia a gente conversou aqui, né? Que a gente vai pra uma balada, bebe, no outro dia tá com a ressaca ruim, não consegue falar com ninguém, o quarto tá aquele cheiro, então pra quê? Você vai para trabalhar, você tem que estar chupando um house. Não, ou quando vai, né? Quando vai. De barril tá complicado. E quando vai, né? Quando vai. Então a gente tem que confiar mesmo no programa que Deus foi nos dado. Porque eu acredito muito que é aquela luzinha da oração que a minha mãe pediu. Senhor, mostre um caminho para ele, para que ele saia. Quantas famílias? Mostre, meu Deus, eu preciso de uma ajuda para ajudar meu marido, meu filho. Aí Deus dá uma pastoral. Porque eu acho que se a minha família tivesse conhecido antes o programa da Pastoral de Sobriedade, que é, né? Ele é virado para o dependente químico alcoólatra, mas para todos os tipos de dependência. Né? Eu acho que eu não teria ido tão longe por 20 anos. Né? São 20 anos na dependência. E entregar, né? Que é o terceiro passo. Entregar a minha vida a Deus. Porque, como eu disse no começo, a gente perdeu o controle. A gente quer, a gente busca, a gente acha que faz e acontece, achamos que nascemos como super-heróis, né? E quando as coisas apertam, a gente corre, né? E quando as coisas melhoram, a gente quer fugir de Deus. Não vai mais para a igreja, não vai mais para o grupo. Por quê? Isso aí se chama, né? A gente não tem gratidão, né? Esse é o defeito do ser humano, é o orgulho e a gratidão. Né? É igual assim, meu tio até um dia falou assim: nunca peça nada pra ninguém, porque você sempre vai ficar como devedor, né? Como uma troca de favor. Só que Deus nos dá e não cobra nada, só pede que a gente fique firmes, né? Fique do lado dele, né? Porque ele tá com a mão ali o tempo todo. E também o quarto passo vem nos ensinar o arrependimento, né? O Jorge falou que do arrependimento, mas eu comecei a ver você falando, né, do carnaval. Eu, no meu caso, ele veio junto com um trauma. Porque quando você pega aquele trauma de fazer algo, aquilo ali vai te carregar pro resto da vida, aquele trauma. E você sempre, quando aparecer uma oportunidade de você fazer, você fala, não, mas olha pra você ver o que aconteceu, o que eu ia fazer, o que eu fiz. Então eu tenho isso comigo. Então eu costumo dizer que eu não tenho abstinência, porque eu não tenho. Pode ser que a minha abstinência seja virada para outra coisa, mas não o desejo do álcool e da droga, né? Pode ser que o cigarro tá suprindo tudo isso. Né? Que eu vejo muita gente, são 20 anos no crack, né? 20 anos, faz 3 anos que eu tô limpo. Então, por quê? Porque realmente eu admiti lá, confiei, entreguei para Deus e me arrependi junto com o trauma. Porque sempre quando vem alguma palavra assim, vou chegar, não desce pro coração. Talvez por isso que Deus me lapidou ali do quê? Né? Da mente, aqui já tem um escudo. Porque se descer pro coração, é igual a raiva. Você tá no trânsito, o cara falou, gritou, ou às vezes você tá conversando com a esposa, ela tem a mania de alterar a voz, você quer alterar com ela, a hora que você vai ver, no final ninguém sabe porque tá discutindo. É igual a droga. Se eu deixar descer pro coração, daqui a pouco eu vou e falo, nossa, o que eu fiz? Eu desandei. Isso já vai ser 6 horas da manhã do outro dia. Então eu tenho que vir com o quê? Com arrependimento junto com o trauma. Porque tem que ter um trauma. Porque se você não tem um trauma, aquilo ali foi fichinha. É verdade. Você nunca vai estar assim, peraí, não, eu não posso fazer isso de novo. Não é?
Por exemplo, vamos falar, falou do futebol. Se você vê o futebol hoje, quem assistiu, até os ouvintes, vamos deparar lá com o Neymar. É um cara que joga bem, mas todo o tempo ele tava com medo do pé. Protegendo. Quando acertou o pé dele lá no jogo, ele já caiu, já ficou sentindo um pouco. Por quê? Gerou um trauma. Ele pode ser o melhor jogador, mas hoje ele não jogou por quê? Foi acompanhado com um trauma. Então ele já não bateu de frente. É igual eu tenho um trauma, veio junto com arrependimento de tudo, né? E eu tenho que confessar. Confessar meus pecados é o quê? Eu acredito que o meu confessar seja aqui na rádio, dando meu testemunho, seja lá na pastoral. É aqui que eu jogo os meus pecados lá e já vem com as consequências. Por quê? Porque é um alerta, né? Existe um confessar sim que você tem que... Eu gosto muito de falar assim, que o meu confessar é todos os dias. Porque todos os dias nós temos que confessar, porque todo dia nós pecamos. Verdade. Nós pecamos sem querer. Porque isso já vem lá atrás. Existe uma mania. O ser humano, nós temos manias. E quando essa mania é longa data, você não consegue apagar essa mania de um dia pro outro. É igual quem fala gíria. Às vezes tem até irmãos que já estão bastante tempo na igreja, só que ele falava muita gíria. Então ainda ele tem aquela gíria. É a mesma coisa um brasileiro pro exterior. Ele vai aprender a falar o inglês, mas o sotaque brasileiro ele vai ter. E é a mesma coisa, né? Tem gente que tem mania de falar palavrão. E às vezes ele fala com aquele costume. E vai durar tempo para ele soltar aquilo ali, né? Aí depois já vem carregado com o quê? O 6º passo. É o renascimento. Precisamos deixar para trás o que foi e começar uma vida nova. Deixando um homem velho para trás. Como a gente já estamos numa noite de falar de casal, é como aconteceu quando eu fiz o retiro. Viemos para a pastoral, sentei com a minha esposa e falei... Você está disposta a apagar tudo que aconteceu? Porque ali, naquele dia da minha sobrinha ali, no falecimento, que eu já contei aqui o testemunho, ali eu já joguei o William Velho para ser enterrado junto. Ali, automaticamente, quando eu vi que nós não somos nada, só somos, como dizemos que somos tudo, só quando estamos respirando. Então eu aprendi naquele momento que eu tenho que me valorizar e me amar. Não é valorizar e ser orgulhoso, mas pelo modo de vida que eu levava. E naquele momento parece que eu tive um despertar, mas não despertar da vida que eu estava levando, mas sim do sofrimento que eu estava dando para mim. Parece que aquela anestesia, sabe? Aquela anestesia, porque o dependente químico alcoólatra, não adianta você falar que ele é sem vergonha, que ele tá fazendo porque quer, porque todo tempo ele tá anestesiado. É verdade. Ele só entrou na rotina e é difícil sair. Como aquele cara que só trabalha, fala que vai dar o melhor pros filhos, o melhor pra esposa, e às vezes quando chega em casa nem tem o diálogo. Ele acha que ele tem que ter aquele canto pra ele, porque ele trabalhou o dia inteiro, que ele pôs tudo dentro de casa, e a mulher tem que fazer tudo. Hoje eu tive um reconhecimento dentro de casa, que eu já vi o Alexandre falando, muita gente falando, é ajudar a esposa. A hora que eu vi ela lá no sofá, a gente chegou dos prédios, aí eu assistindo o jogo, aí eu peguei e falei, vou fazer uma carninha. Eu comprei uma churrasqueira elétrica, né, porque no dia dos namorados eu falei, puxa vida, ai, todo mundo aí, eu não comprei uma flor pra ela. Eu falei, não, isso era 9 horas da noite, eu falei, eu vou lá no Walmart e vou comprar uma churrasqueira e uma carninha, eu vou fazer pra ela, ela, a Gabriela, pra comer. Então hoje já tava lá a churrasqueira, sobrou a carne, fazendo, eu falei, eu vou lavar a louça e vou arrumar a cozinha pra ela. Porque tava meu sobrinho em casa hoje, a irmã dela foi com as crianças, e todo mundo muvucado pra sair, fica tudo de perna pro ar, né? É normal. Então eu comecei a limpar e comecei a gostar. Eu falei pra ela, não, vai lá na sala, fica lá na sala com a Lívia que eu vou limpar aqui, deixa que eu limpo. Aí teve até uma hora, ó, pra você ver como que eu digo que a gente tem o hábito, né? Que a gente traz lá de trás. Ela pegou um copo na mesa, colocou na pia e eu, legal, tô lavando. Falei, ela vai limpar a mesa e vai vir. Aí, automaticamente, eu falei, poxa vida, você começa as coisas e não termina? Você tá entendendo? Aí foi depois que eu falei, não, deixa que eu faço, vai lá, pode ir lá pra sala. Eu já quis fazer o quê? Já, automaticamente, eu falei, opa, pera aí, ó, o que eu fiz? Né? Eu quis dizer que ela não limpou a mesa, ela só pegou um copo e jogou ali.
Por que ela não podia pegar? Então é isso que a gente tem que fazer o reparo. É reparar todo o mal que eu fiz lá atrás, que é o 7º passo, vem nos ensinar. Qual que é o reparo maior que eu posso fazer? A pastoral de sobriedade, ela vem dizer: Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que, na minha dependência, eu prejudiquei. Ajude-me a resgatar minha dignidade e confiança dos meus. Restaura-me. Eu acredito muito também que o dependente químico e o alcoólatra, ele só machuca quem está ao redor dele. Porque na rua ele já perdeu o respeito, vamos dizer assim. Ele já perdeu o respeito, ele já perdeu a confiança e ninguém quer saber dele. O caráter foi... Não, acabou. Ninguém quer saber dele, Confia ninguém quer dar mais. oportunidade para ele. Então quem sofre é a mãe, é uma esposa se tiver, é os filhos. E diz que no dependente químico e alcoólatra, em toda a família fere ao redor ali da família pelo menos 9 pessoas. São as pessoas sempre mais próximas, né, da família. Então, o maior reparo que eu posso fazer é deixar a minha família parar de chorar e sorrir. O maior reparo que eu posso fazer hoje é a minha filha não ver aquela briga dentro de casa, por causa de bebida, por causa de droga. E a Gabriela, ela veio, que é igual você estava falando, o pai colocar uma chupetinha na espuma, pôr na boca. Só que a Gabriela tem 9 anos, ela cresceu no mundo de só festa. Que tudo é festa, então ela cresceu sem o quê? Responsabilidade, sem saber o que é isso. Mas não é porque ela tinha que ter responsabilidade, porque ela ainda não enxerga o que realmente é a responsabilidade, o que é a hora certa. Não tem. E às vezes eu e a minha esposa tenta cobrar dela uma coisa que lá atrás a gente fez errado. Que não deu o quê? Nós não mostramos para ela realmente como é uma vida, né? Como a bebedeira é legal, como a festa é legal. Uma menina de 9 anos. E hoje tudo para ela é brincadeira. Você tá falando sério, ela tá dando risada. Algumas pessoas que estiverem perto dela vai falar que ela é uma criança mal educada. E de quem que é a culpa? Será que é só porque eu não dei educação? Não, a culpa é do modo que é de vida que levou lá em casa. E o maior reparo que eu tenho que fazer é o quê? E Deus me deu essa oportunidade de deu a Lívia. Assim que eu entrei em tratamento, depois de 1 ano, me deu uma menina. E como que eu enxergo isso? Repara, faça tudo diferente. E hoje tá fazendo diferente. Hoje em casa não tem bebedeira. Hoje em casa não tem palavrão. Hoje em casa não tem eu e a mulher brigando. De vez em quando são umas faíscas, sabe? Daquelas que você vai pôr alguma coisa no tomate, dar um foguinho. Mas é o normal. Mas não existe o que hoje? Ofensa. Então é um modo de reparo. Aí o 8º passo vem nos dizer a professar. Você quer falar um pouco desse aí? Sim. Dentro do segmento da Pastoral da Sobriedade, eu vou estar falando na semana que vem o passo. É o 8º passo, né? Professar. Professar a fé. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na tua palavra. Quando nós passamos pelo 7º passo, que é o reparar, né, que você percebe que existiu dentro da sua trajetória muitas falhas, né? A gente pode analisar que esse reparo seria aquela torneira que ficou pingando, né? Dia, noite pingando. A hora que você foi ver, são vários litros durante o mês. Então, dentro do nosso processo de falhas, de entrega, de se entregar daqui a pouco a tantos vícios que nós conhecemos, e como foi dito pelo William aqui, que nós acabamos atingindo, né, nossos entes queridos, a nossa família. Muitas vezes é avô, avó, pai, mãe,
o irmão, o cunhado que está ali ligado. Você tem ali de pessoas atingidas de 5 a 9 pessoas. Muitas vezes na família tem um número maior de pessoas atingidas por conta dessa doença. E a partir do momento que você começa a seguir os passos, todos esses passos anteriores, que vem desde o admitir, que é o primeiro passo, e você tem que acreditar que isso vai mudar sim a sua vida, você chega no sétimo passo, que é o reparo, que é o reparar, que você tem que fazer aquelas correções, fechar aquela torneira que ficou pingando. Que na verdade hoje o que a gente acaba encontrando muitas vezes, William, a gente aperta essa torneira, ela para de pingar assim, mas ainda você continua ainda ouvindo o pingar dela nos teus ouvidos, né? Eu digo isso aí porque essa semana foi engraçado. Eu encontrei com um grupo do pessoal que serviu comigo em 89, então já está indo para quase 30 anos que a gente serviu aqui no CTA. E um começou a juntar o outro, fizemos um grupo no WhatsApp e marcaram um churrasco. Um churrasco só para quem serviu, sem família. A primeira intenção seria o primeiro churrasco sem família e um segundo churrasco com a família, que está para ser marcado agora, que já passou. Quando eu comentei com a minha esposa sobre isso aí, já acendeu aquela luzinha vermelha dela do receio, do medo, da desconfiança. Bom, você vai lá, você vai encontrar seus amigos, vai ter cerveja. Então já gera aquela preocupação. Então, como eu falei para você fechou aquela torneira do gotejamento, mas o eco, o som do pingo está ainda dentro de você. Então já dá aquela alerta, né? Ela ficou totalmente insegura dentro dessa situação. O meu marido vai, começa daqui a pouco toma uma cervejinha, vai comendo uma carninha, vai indo, daqui a pouco não sabe nem a direção de casa. Isso pode acontecer? Isso pode sim acontecer. Mas eu preferi, trabalhar nesses dias o 9º passo, que foi orar e vigiar. Então eu percebi, se é um ambiente que hoje a minha esposa não poderia estar do meu lado, me orientando, que a partir do momento, daqui a pouco você tem uma pessoa que está te olhando, você também vai se proteger. Eu preferi não ir. Então eu vigiei. Bom, pensei comigo, não vai fazer tanta diferença para mim, lógico, ir ou não ir. O ir é legal de você encontrar, fazer um reencontro com colegas aí que, vamos dizer, sofreram, entre aspas, sofreram porque quiser, todo mundo voluntário lá no CTA, mas a gente relembrar que é uma coisa muito gostosa, Mas esse tempo todo que daqui a pouco eu me controlando, aonde quer que eu estivesse, me vigiando, me policiando, ela não estaria bem em casa. Não. Porque, basicamente, ela só sentiria mais tranquila a hora que eu chegasse em casa bem. Mas e se eu não chegasse bem? Então eu resolvi não ir. E pensei assim, bom, vai ter um outro churrasco, eu vou e vou com ela. Vai com a família. Então são outras oportunidades, E esse passo que a gente encontra agora, que seria o professar a nossa fé, o 8º passo, é aquele passo que você começa a dizer as maravilhas que Deus tem feito na tua vida. É o passo de você começar a falar, olha, eu sou transformado sim, porque tem um Deus agindo na minha vida. Porque nós começamos a nossa drogadição totalmente sozinho, impulsionados por propagandas, impulsionados por ação de amigos, usuários ali dentro da família, aquela curtição, mas a nossa saída desse fundo de poço é Deus que nos traz essa saída. Então por que não eu não dizer
sobre o Salvador? Por que eu não falar do que Cristo trabalhou lá atrás? Eu achei legal uma vez que nós estávamos numa sala de partilha e o Alexandre comentando, né? O primeiro grupo, vamos dizer, de autoajuda que surgiu, vamos dizer, está lá atrás. Quando Jesus reuniu os 12 apóstolos e saíram, falando, pregando a boa nova, né? Pregando a mudança e os milagres que Cristo fazia. Mas nós não podemos, eu sempre começo a pensar, nossa, Jesus ele fez muitos milagres, né? Mas ele pregou muito mais do que ele curou. Ele pregou muitas vezes para 5.000 pessoas. E existem alguns relatos de milagres da parte de Jesus, né? Lázaro que foi ressuscitado, né? Quantos Lázaros daqui a pouco, as pastorais, né, os grupos de ajuda não podem trazer, né? Quantos velhos homens precisam ser enterrados realmente e um renascimento de um novo homem, né? E a gente consegue tudo isso aí dizendo do quanto Deus é bom na nossa vida. Porque a gente começa a falar aqui, William, que a gente fala sobre o mundão, né? O mundo tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, mas vai depender muito do olhar que você tem. Você tem um olhar aos olhos das bênçãos de Deus, você tem um olhar da tentação que o mundo dá, né? Então a gente pode começar a entrar nessa comparação, a porta larga e a porta estreita. A porta larga, ela é muito... ela nos hipnotiza muito, né? Nós vivemos num país muito consumista, né? Onde as propagandas trazem para você aí que você toma daqui a pouco esse remédio, você se cura disso, ou você procura um determinado médico, vai te resolver, né? Você usa um determinado tipo de shampoo, teu cabelo não cai mais, ou teu cabelo vai ficar muito mais bonito, né? Então a gente percebe tantas ilusões ali que a porta larga nos mostra, que você fica ali alienado dentro daquilo ali. Mas a porta estreita, a porta onde nós temos a direção por Deus, com Deus ali, ela traz ali um reconhecimento melhor do que pode ser, do que é uma verdade e do que não é, do que te ilude, né? Tem que ter o discernimento, o discernimento. O que é de Deus e o que não é. Sim. Né? Então, nós vemos dentro desse passo, dentro do 8º passo, que é o professar a fé, é você fazer como aconteceu lá atrás, a partir do momento que os apóstolos se viram sozinhos e eles trabalharam sozinhos, mas acreditando que Jesus e que tinha Deus do lado deles, né? A convicção, né? Jesus ele teve uma passagem muito curta com a gente, né? Mas passou depois da morte de Jesus, o exemplo que ele deu, aí que começou a ser trabalhado a igreja dele, porque ele deu o grande exemplo dele, foi com a morte e com a ressurreição dele. Né? Então eu tenho que dizer assim que de um Cristo que todo dia está ressuscitando na minha vida. Né? Que o propósito dele lá atrás de morte, que ele sabia, né? Quando ele foi orar lá e pediu daqui a pouco até para Deus, se fosse possível, vamos dizer, afastasse dele aquele cálice, porque ele sabia que ia ter muito sofrimento. Mas às vezes eu penso que ele dentro da palavra, né, ele sabia que o caminho dele era aquilo ali. O exemplo de amor. Ele, né, aceitou, né, o caminho dele. O exemplo de amor, né, seria pago com a morte dele. Então cabe a nós a estarmos professando a nossa fé, dizendo o quanto essa nossa fé, essa nossa crença em Deus, Deus Criador,
né? Em Deus que é misericordioso, no Pai que é misericordioso e no Cristo Salvador, no Cristo que arrastou os nossos pecados. Então, a partir disso, eu percebo que Jesus já pagou pelos meus pecados, e hoje que eu assumo uma nova postura de um novo homem, né, que eu assumo uma postura de renascimento, tenho que sim traçar a minha vida diferente e mostrar para os outros irmãos, aquelas pessoas que nos procuram na Pastoral da Sobriedade, que ela é capaz de ser curada. Ser curada não, né? Não tem cura, mas ela é capaz de adormecer, controlar aquela doença, né? Porque a gente percebe muito, Marco Antônio, familiares que vão frequentar a nossa reunião. Eu estou vindo aqui por causa do meu filho, por causa do meu companheiro, por causa do meu amigo, e a grande realidade, ela tem que vir por ela. Ela tem que ser Quando tratada ela se depara, ali. ela, né, depois passa um tempo, ela fala, não, eu venho agora por causa de mim, né? E a gente percebe, Marco Antônio, uma transformação muito grande, e é um dos grandes pagamentos que a gente tem, pelo menos o que eu percebo, quando nós recebemos um usuário, né, que às vezes ele ali já chegou ao ponto de perder família, já perdeu tudo, né? Agora é a família, e ele está num cantinho ali, ele vem na primeira reunião, vem na segunda, daqui a pouco você começa a perceber mais ânimo na pessoa, né? E chega um dia que ele traz a esposa dele, traz do lado dele para conhecer a pastoral, porque ele conseguiu, através do ouvir, através do praticar, através do crer dele que Deus transforma a vida dele, ele conseguiu resgatar a família. Não um resgate daqui a pouco, poxa vida, agora está tudo esquecido, porque essa ação de insegurança, essa ação de medo que nós passamos para os nossos familiares dentro da nossa dependência, é com o tempo. Não dá para você de uma hora para outra zerar tudo aquilo ali, né? Você não consegue, porque foram anos e anos de sofrimento que o codependente teve com as ações, né? Mas ele percebe que ele começa a agir de uma determinada forma e já começa a resgatar, né? E depois disso aí também ele começa a perceber também que ele começa a produzir, ele começa a perceber os talentos que ele tem, que até então ele vivia só para a dependência dele. Aí que aquele livro começa a ser escrito novamente, né, William? Acaba saindo da rotina, igual eu falei, né? Porque, nossa, é impressionante. Às vezes eu paro assim e falo, nossa, como que pode eu dormir pensando, acordar pensando, já manipular de madrugada o que eu vou falar de manhã pra mulher e tal, sair. E é muito legal o que você falou também, ô Jorge, aí, sobre, né, o ente querido que chega lá pra ajudar o seu dependente, né? Os meus irmãos, ô Marcos, eu sempre chamei minha família pra ir pro grupo, né? Porque é legal que quando você começa a ficar um tempo no grupo, você começa a olhar e falar assim, nossa, peraí, o meu problema é tão pequenininho perto do que minha família tá passando, eles têm que ir, e a gente às vezes quer arrancar, né? E eu quero arrancar o que eu sinto hoje e mostrar para eles, né? E o deles não é a droga, né? Mas sim, como vemos dizendo, é o comportamento que só vê a pessoa nas tristezas. Você vê que as pessoas às vezes têm tudo e não é feliz. E eu chamava, ninguém quis ir. Um dia eu parei. Aí o que aconteceu? Eu parei, não chamei mais. Aí esses dias tava tendo briga. Que a minha irmã brigou, a minha mãe brigou. Por que o meu irmão com a esposa dele veio e ninguém chamou eles? Por quê? Porque tudo é no tempo de Deus. Não adianta você querer ir lá no grupo, às vezes ajudar uma pessoa e você achar que na outra semana ela vai junto. Não, se você foi primeiro, Deus quer tratar com você primeiro, para você, igual eu costumo dizer, né, Jorge? Que primeiro eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar da minha casa. Sim. Entendeu? Não adianta você pegar a terra, aquela terra vermelha, barrenta, jogar a semente ali e não aguar.
que ela não vai dar fruto. Então você tem que vir aprender a lidar com a situação, aprender a falar e aprender se caminhar. Porque acontece, a pessoa quer vir aqui, ela quer achar que aqui é uma mágica, a pessoa entra e muda. Não. Então você vem, você se trata, você começa a ser o quê? Um espelho dentro da casa. Hoje eu na rua, as pessoas que mais me julgavam falam assim, nossa, inclusive uma mulher me encontrou esses dias ali, a vizinha, ela falou assim, como eu queria falar com você antes. Faz tempo que eu quero falar com você. Bom, ela sabia onde que era a minha casa. Só que talvez Deus naquele momento deu a oportunidade. Ah, queria que você falasse com o meu filho, que não sei o quê. Então vocês estão entendendo? Então tem que ser o quê? A gente até mesmo na igreja. A gente não é porque você vem na igreja, a gente tem que falar assim, não, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não, você tem que ser o espelho para a pessoa. Falar assim, nossa, o Marcos hoje está assim, mas antigamente o Marcos era daquele jeito, olha que legal. Vou ver se ele convida eu para ir na rádio. E assim é o grupo. Como hoje é minha família, pra você ver. Eu brigava com eles para vir, precisava que eles viessem, nunca quis vir. E hoje, todas as quarta-feiras, estão aí. É verdade. Né? Nessa semana a gente tive uma surpresa, que a minha irmã veio. Aí a minha mãe mandou mensagem e falou, agora eu também quero ir toda semana. Então você tá vendo? Então tem que ser assim, né? A gente tem que trabalhar em nós para depois aqueles frutos ser, né? A gente tem que ser a árvore de bons frutos, né? Porque a árvore de maus frutos já fomos, né? E só afastamos, né, as pessoas de nós. Mas a pastoral de sobriedade, ela para quem quer mesmo e se entregar, né, Jorge, aos 12 passos, é encantador. Porque igual meu irmão falou para mim, eu falei, você tá gostando? Falei agora quarta-feira para ele, ele falou, gostando eu tô. O único problema é quando você descobre quem você é. Você tá entendendo? Né? Quando a gente tem que descobrir quem que a gente é. Porque é igual a droga, o álcool, a televisão, o vício de comprar as coisas é tão pequeno que a gente descobre que é tão pequeno quando a gente vai ver como que é o nosso comportamento, né? E a gente às vezes quer achar que temos o direito que as pessoas nos agradem o tempo todo, mas aí a gente não vê nosso dia a dia como é. Igual eu falei pro Jorge, né? A mentira. Hoje eu falo pra Patrícia que a minha cabeça hoje é vazia. Mas o que é vazia? Porque eu tô ligado só que no violão, aprendendo a tocar louvor, no grupo. Então pra mim é vazia por quê? Porque antigamente era milhares de coisas na cabeça. O que eu vou fazer pra mentir pra chegar ali, pra me conseguir o dinheiro? O que eu vou fazer pra fechar o serviço? O que eu vou fazer pra mentir pra mulher? Então hoje eu fico assim, ó. Que se chama a sobriedade, né? Se uma coisa não deu certo aqui, eu vou tentar de outra forma. Mesmo que eu quero esse papel, eu não estou alcançando ele aqui, eu tenho que tentar dar a volta. Eu só não posso começar a querer pular as coisas. Que aí se chama a porta estreita, né? A larga, igual o Jorge falou, é aquela porta bonita, aquela porta que você deseja entrar por ela, né? E às vezes aquela portinha simples tem coisas, né? Bem mais gostosas, né? Que é o que eu vivo hoje, né? E é que todo mundo vive hoje na pastoral, né? Assim como o Jorge também, você vê, não tem um vício da química, né? O vício da bebedeira. Pode ser que tomou uma ou outra, veio com esse arrependimento que ele fala, mas hoje eu garanto que ele consegue mais se controlar hoje e se conhecer um pouco melhor, não é? E consegue também conhecer todo mundo que está ao seu redor, né? Respeitar a cada um, saber o tempo de cada um, porque infelizmente, se você discute, mesmo estando certo, você falou um pouquinho mais alto, você já perdeu a briga, né? Então não adianta eu querer gritar mais que você, porque eu tenho razão. Porque se eu gritar mais que você, eu já perdi a minha razão, né? E a boca fala, o coração sente, né? Eu percebo hoje, no meu caso, né, de ir daqui a pouco num lugar onde tem a cerveja. Antes a minha preocupação era assim, né? Eu falava pra Selma assim, olha, eu vou, mas eu vou tomar só umas 4 cervejinhas, umas 4 latinhas, né? Então eu ficava naquela vigilância, vamos dizer assim, de tomar as 4, chegou às 4, ó, parou, acabou. Hoje o meu pensamento já é diferente, eu vou já sem a necessidade de querer colocar número para consumir. Para mim hoje já parte do zero, né? Porque já não é a necessidade, né? Eu não vou precisar mostrar que só basta 4 para mim só, ou só vou tomar uma só, né? Porque eu posso daqui a pouco se me enturmar e começar a tomar,
Mas tá bastante longe dentro desse programa que a gente trabalha, né? Mas eu não quero também estar pagando para ver, né? Hoje eu vou me extrapolar. Porque nós somos assim um vulcão ali, né? Que fica ali, ou na verdade uma panela de pressão ali, borbulhando ali dentro, né? Pronto para estourar a qualquer momento. Se a gente não batalhar daqui a pouco pro autocontrole, pro equilíbrio, vai estourar aquela válvula ali e vai explodir essa panela. E aí a gente não sabe para onde que vai, né? E não sabe para onde Não vai, sabe não. se vai estourar com a família, não sabe se vai beber, não sabe se vai usar droga, não sabe se vai atravessar na frente do carro para se matar, né? Que hoje, se for ver a pessoa se matar, né? É igual a gente fala, é a depressão. Mas a depressão eu acredito eu, que é um pouco de pessoa afastada de Deus. Sabe, as pessoas quando elas vê, igual assim, eu fiquei sabendo que meu irmão tem uma depressão. E fiquei sabendo na sala, né? Pelo jeito que ele saiu triste ali, magoado. Então você vê que é uma pessoa que ela tem tudo para ser feliz. Mas basta o quê? É o preencher o vazio que a gente procura preencher em outro lugar. A gente procura preencher num bom serviço, num bom casamento, mas a gente às vezes acha que vai conseguir. Você consegue tudo aquele bom casamento, bom carro, mas esquece que aquele vazio só entra uma pessoa. Não tem como a gente suprir aquele vazio. A gente pode suprir com as outras coisas, né? Outros tipos de vício. Mas aquele vazio é um lugar que é só de Deus. E hoje eu entendo isso. E hoje eu me julgo muito nessa parte do que eu falo do tabaco, né? Mas ainda não criei coragem para falar, eu não quero mais. Porque eu não posso ficar brincando também. Eu não quero, amanhã eu não quero. E pra vocês terem ideia, gente, pra vocês verem como que é, só falando aqui. Antes de sair de casa agora, eu comprei o cigarro pra mim, minha esposa fuma também, e comprei o dela. Eu falei, vamos parar de fumar? Agora fala pra mim, o orar e vigiar não está nada ligado de tudo no decorrer do nosso dia? O porquê que eu saí de lá e falei pra ela pra nós parar de fumar? Por que eu cheguei aqui e o Jorge falou de cigarro? Então isso é um conceito que eu tenho que adquirir pra mim e falar, não, é isso mesmo e acabou, vamos junto. Ela falou assim, não, eu não vou parar, para você. Eu falei, pô, mas você parou de beber, você me ajudou. Você entendeu? Você entendeu aonde foi? Isso agora, antes de eu sair de casa. Então, isso é tudo que a gente tem que ficar sempre atento em vigilância. Nas coisas que acontecem e ter o discernimento que é de Deus, que não é. Então, o que ela falou assim, eu vou pensar. Mas não, ela tá ouvindo eu agora. Mas é tudo relacionado que às vezes Deus tá falando com a gente, tá avisando, tá as coisas, e às vezes a gente dá as costas. Então, você vê, fui lá, falei com ela, falei, poxa, mas eu só melhorei só porque você foi pro grupo, né? E você parou de beber. E depois, sucessivamente, veio eu. Então precisa do quê? Se é um casal, precisa ter um conjunto. Não adianta ela querer ir pra balada e eu ficar dentro de casa. Não adianta eu querer ir pra balada e ela ficar. Se é mãe que quer ajudar o filho, precisa primeiro vir aquela vassoura. E a vassoura de quem tem que pegar? É quem quer ajudar. Né? Então, pra você ver, hoje praticamente não era pra mim estar aqui. Mas talvez é porque eu falo que não era, né? Porque eu já vim, hoje é dia do Jorge, do nada, não precisava do Alexandre ligar para mim estar aqui, mas aí isso aí eu acolhi tudo para mim, né? Foi um tapa na cara mesmo que você falou, né? De, pô, para nós que vive pastoral da sobriedade, não precisa entregar. Então isso aí eu vou levar embora para casa hoje, né? Se eu vou amanhã parar de uma vez ou sair daqui e parar, eu não sei. Mas eu preciso que essa semente começa a digerir dentro de mim. A gente vê como é importante, né, o trabalho, né, da pastoral, né, que é, graças a Deus, é igual você falou, né, seu irmão, né, e aos pouquinhos, né, Deus vai trabalhando, Deus vai transformando, né, porque a gente sabe que a cura, ela vai acontecendo aos poucos, né, o Senhor, ele vai mostrando cada detalhe, né, onde a pessoa precisa ali parar, e quanto você vai olhar, você já deu como diz, né, você já deu vários e vários passos, né, até onde o Senhor quer, né, e é muito importante isso. E amanhã, segunda-feira, né, eu queria que vocês falassem para mim, amanhã, então, segunda-feira, tem o programa de vocês aí, né? Segunda-feira, amanhã temos o nosso programa aí.
Ficamos aí, segunda-feira passada não teve o programa, né? A rádio estava em manutenção, né? Tivemos aqui a parte de manutenção, mas é engraçado, a gente acostuma tanto em estar participando, né? Em vir com prazer, né? Com boa vontade, que faz falta. Então amanhã, a partir das 21h30, né? A partir das 9h30, das 9h30 da noite, teremos aí mais uma programação da Pastoral da Sobriedade, o programa Família Sobriedade, conectados com a recuperação. Estaremos aí falando, trabalhando dentro do passo reparar aí, que é o passo que vai ser trabalhado, né, em todas as unidades, as salas da Pastoral da Sobriedade, o passo reparar, que é um passo muito, muito importante para a gente, sim. Então, e na quarta-feira, a partir das 8 horas também. Quarta-feira a reunião, né? A sala, né? A reuniãozinha da sala. Esse é o grande dia, né? A sala é às 20 horas, né? 20 horas. Às 20 horas. Aí no caso aí, a pessoa que está ouvindo agora, poxa, Marco Antônio, gostaria de visitar a sala. Como que faz? Qual é a sala aqui na paróquia que vocês estão reunidos ali toda quarta-feira? Quarta-feira no 3º andar, aqui na... Como é que é mesmo? Como é o nome do prédio que eu esqueço? Obra Social, né? Obra Social. Aqui na Obra Social, 3º andar. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, né? Tem até uma imagem ali de Nossa Senhora de Fátima ali. Às quartas-feiras, a partir das 8 horas, tem um cafezinho ali para tomar, para dar uma esquentadinha com esse frio. Sempre tem um cafezinho abençoado. Eu adoro café. Aquele ali é. E olha, a gente faz uma reunião muito gostosa, e o pagamento, como eu estava comentando, a gente vê, são pessoas que daqui a pouco vêm meio forçadas, sabe? Às vezes eu vou por obrigação, e aí você vê uma partilha que a pessoa fala, olha, eu vim obrigado algumas vezes, mas hoje eu tenho prazer em vir, né? E foi o que eu ouvi nessa reunião passada, e falei, puxa vida, que bom que está agindo em você, né? Porque eu falo, sabe, o prazo da gente, do nosso irmão estar nos ouvindo na rádio, né? Na segunda-feira, que é a programação da pastoral, mas até mesmo a sua programação hoje, no domingo, né? A pessoa estar atento, né? Ou na reunião da quarta-feira, é o momento que ela não está se entregando à sua drogadição, né? É um prazo aí de 2 horas que você está se alimentando de pessoas porque muitas vezes a pessoa chega na pastoral, eu sofro com droga há 8 anos, há 10 anos. Parece que é uma coisa daqui a pouco tão difícil para ele, mas a gente encontra pessoas, até como o caso do William aqui, que teve 20 anos. Então, poxa vida, se daqui a pouco os 8 anos para você tá difícil, você tá buscando um recurso, existe sim a possibilidade de você largar disso aí, né? Que bom que não esperou dar 15, dar 20, né? Aí tá com 8, com 2, com 1 ano. Às vezes o problema, né, com relação à droga já deu uma situação tão complicada na vida da pessoa que já de imediato ela procura e fala, olha, eu não quero, tenho que parar e vou estar participando. Não perde o tempo que eu perdi, né? Não perde igual o tempo. O Jorge falou aqui do livro que eu gosto muito, né? Que ele falou a primeira vez e eu falo isso toda vez, né? Nos 10 anos eu parei de escrever a minha historinha, né, infantil, e fui escrever agora aos 30, né? Aos 28 anos, né? Que hoje eu tô com 30, aos 28 anos voltei a escrever, aquelas páginas ficou em branco, então só perdi tempo. Não consigo contar uma história aqui a não ser de tristeza, né? E a pastoral também, Jorge, só lembrando os ouvintes também, ela é virada sim a dependente químico e alcoólatra, mas existe ainda 2 famílias que já estão na pastoral, começaram agora há pouco tempo, que estão lá para resgatar a família ainda que não entrou no vício, mas é igual a gente sempre fala, o vício são consequências, né? A droga, o álcool é consequência do modo de vida que a família leva, né? E a pastoral da sobriedade, ela vem nos dar esse bilhete, né, de um autoconhecimento, né? Dos erros, aonde estamos errando, aonde possamos acertar,
né? E tá com as portas abertas, não só para dependente químicos alcoólatras, mas para todo mundo que... Para todo mundo. É isso aí. Que é uma portinha ali, a luz, né? Talvez aqui não seja luz, mas a gente já encaminha para um outro lugar, né? Se podemos conversar, né? Saber qual que é a dificuldade, mas eu acredito que a dificuldade de todo ser humano é o auto se conhecer. Às vezes a pessoa tão muito deprimida, né? Tão insegura, e começa a frequentar com a gente as reuniões, e ela começa a se abrir mais, começa a ter mais segurança. Confiança, né? Confiança, porque se em tudo a gente vai perceber que você tira Deus, né, da tua vida e coloca uma coisa ali que te afunda. Se apega, né? Se apega aquilo ali. Mas você começa a perceber depois que esse Deus tem que voltar na tua vida para te dar segurança, né, para te trazer mais confiança. E é como você falou, William, a partir do momento que a pessoa começa também a se conhecer. Se conhecer. Porque eu vou ouvir daqui a pouco um irmão comentando a situação dele, que daqui a pouco é muito comum comigo. Então, eu como um codependente também, mas também um adicto dentro da minha drogadição, mas eu fui entender muito a situação que o irmão comentava que também se passava comigo. Que era a mesma coisa. Então a gente está dividindo o quê? O sofrimento. O meu tipo de sofrimento daqui a pouco é tão maior ou menor quanto do irmão nessa situação, mas numa outra situação pode ser maior, eu vou ouvi-lo e da mesma forma ele vai estar me ouvindo e a gente se cura. A gente se controla, né? A gente se controla, porque esse tipo de comportamentos, a própria drogadição, é uma maneira da gente se controlar, porque curar disso aí a gente não se cura. O ato pecaminoso, né? Eu acho que é o mesmo, né? A única coisa só que muda é a consequência. É igual eu falei, uns se entrega para um quarto escuro, né? Naquela depressão, outros querem entrar na frente do carro, pular a ponte, outros se entregam para o álcool, outros para a bebida, mas quando for ver, é um só, é o nosso pecado e o modo de vida que vivemos. Né? É isso aí. Olha, passou rápido, hein? Pois é, isso passou. Que eu tô vendo aqui. Passou acabou rápido já? Aí, já acabou o programa aqui. E tudo que é bom dura pouco, né? Hoje a hora voou rapidinho, né? Nossa. Mas graças a Deus, né? A gente conheceu aí um pouco da pastoral. Lembrando que na quarta-feira, então, às 20 horas, né? Às 20 horas. Isso. Só se... aqui eu queria que você repetisse de novo a sala, lá o andar. É o terceiro andar. Terceiro andar, né? Então aqui na obra social. Já tem a plaquinha. Vai ter um banner bem no elevador. Para quem não conhece a obra, o prédio da obra social aqui, é bem em cima do restaurante, né? Fica bem em cima, ali do lado do restaurante tem entre o restaurante e a farmácia, não é isso? Isso. Tem um elevador. Tem um elevador, vai ter o banner, é no terceiro andar, na sala 1. Então tá aí, fácil, né, de achar, você que puder vir, né, então na quarta-feira, então, está convidada para estar. Pode trazer criança, porque tem salinha das crianças, a mãe, pai que fala, não vou por causa de criança, não esquenta a cabeça. Aqui tem muita criança que o pessoal traz criança mesmo. É isso aí, então. E lembrando que amanhã, então, tem o programa também da Pastoral aí, a partir das 21h30, né? É isso aí, então. Queria agradecer aqui ao Jorge. Ô, Jorge, muito obrigado aí por você ter vindo compartilhar com a gente, né? Eu agradeço. Seu testemunho aí. Agradeço sim, Marco Antônio, a oportunidade, sabe? E a gente tem tanto prazer em falar sobre transformação, falar sobre conversão, né? Falar aí, né, o nosso professar a fé, de mostrar o que Deus tem feito na nossa vida, né? Isso dá mais prazer e isso fortalece mais ainda a nossa fé. É isso aí. Queria agradecer também aí o nosso irmão aí, o William, né, William? Que Deus abençoe você. Muito obrigado também por você também vir compartilhar com a gente aí, né? E falar também sobre a pastoral aí. O William também, ele tem um testemunho dele lá no YouTube, né? Para você ouvinte da Rádio Pés de Cristo, pode acompanhar o testemunho do William lá no YouTube, né? Ele que faz mais ou menos umas 2 semanas, né? 2 semanas que o William esteve aqui, né? No último programa. A semana passada não teve programa, né? E é isso aí. Queria agradecer a todos os ouvintes da Rádio Pés de Cristo.
Então você pode conferir lá, então é só lá no YouTube, né? O testemunho do William, é só digitar Rádio Pés de Cristo, né? Estará disponível lá, né? E esse o testemunho aqui do Jorge, né? Tudo que nós falamos aqui sobre a pastoral, o William falou, né? Sobre a pastoral. Você também, ouvinte da Rádio Pés de Cristo, vai poder acompanhar durante essa semana, né? Vamos estar postando lá no YouTube, tá bom? É só digitar Rádio Pés de Cristo e acompanhar, né? Assistir lá o vídeo e também compartilhar. Legal? É isso aí, então, Jorge, William, uma boa noite, muito obrigado. E vou encerrando por aqui o programa Domingo com Cristo. A todos os ouvintes, né? Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Deus abençoe a todos aí. Amém. Tá Amém. É isso aí, então. Até aí, na quarta-feira tem o programa Intimidade com Cristo, né? A partir das 20 horas, tá bom? A partir das 20 horas, então, o programa Intimidade com Cristo ao vivo aqui pela Rádio Pés de Cristo. Uma boa noite. Segue a programação da Rádio Pés de Cristo. O Web Rádio Pés de Cristo apresentou o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio.